Gente, tudo bem? Gente, vou gravar esse vídeo então para comentar como que é ser mãe de um pagão, né? O meu filho, ele tem 20 anos, gente, e eu conheci a bruxaria quando ele tinha 16 anos. Com 17 anos, eu engravidei. Então foi um momento muito turbulento da minha vida, assim, foi um momento muito punk. Mas também muito maravilhoso, de muitas descobertas. Eu descobri o que era ser mãe, descobri o que era ser bruxa, né? Então o começo foi bem turbulento, porque não dava muito tempo para práticas, né? Eu tinha mais leituras mesmo, enquanto meu filho sempre foi muito tranquilo, muito suave. Mas foi uma época punk. Todo mundo que é mãe sabe, né? Durante os primeiros anos de vida dos nossos filhos, gente, como é cansativo. Como é cansativo. É muito gratificante, é muito legal, mas é extremamente cansativo. Então, gente, eu separei algumas coisinhas aqui pra falar sobre algumas dicas, se é que a gente pode falar assim, né? Sobre ser mãe, ser mãe de um pagão, por assim dizer. Ser uma mãe pagã, né? Então, gente, o primeiro desafio que a gente enfrenta, pelo menos eu vou dizer sempre com base na minha experiência, né? O primeiro desafio que a gente enfrenta, eu acredito muito que seja o desafio conosco mesmo. Porque ser uma mãe pagã, sim, se você gosta muito de estudar, se você é uma pessoa que tem uma prática sacerdotal, fica realmente muito difícil com uma criança pequena, fica complicado. Mas é plenamente possível, viu, gente? É plenamente possível. Eu fui mãe com 17 anos, o pai do meu filho nunca foi pagão, ele, inclusive, não me ajudava muito, a gente se separou muito rápido. E eu continuei, né? Continuei. Nunca parei. Fica mais complicado algumas coisas, mas não para. Mas o primeiro desafio é conciliar, saber a gente conciliar os nossos tempos, né? Então, o tempo de cuidar da criança, o tempo de ter pra você pra ler, porque às vezes você está tão cansada, tão esgotada, que você não consegue meditar, que você simplesmente deita, né? Ronca. Que você não consegue estudar, porque você começa a ler e você sente sono, mesmo que seja de um assunto que você adora, como paganismo, bruxaria. Então, o que eu vou dar pra vocês um conselho que a minha avó, que era muito católica, me deu. O conselho acorde primeiro, né? Se você amamenta, dê de mamar pro seu neném no horário e tal. Tenha os seus próprios horários. Primeira coisa que você vai fazer de manhã, se você faz o café, se você é dona de casa, é tomar você o seu café da manhã. É cuidar de você. E utilizar essa manhã. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Você passa noites em claro para poder cuidar do seu bebê, dos seus filhos. Então, acorde mais cedo por você. Tome café, cuide de você. E use esse tempo para você estudar, nem que seja 10 minutos do seu dia, tá? Você pode separar 5 minutos para ler alguma coisa e 5 minutos para você meditar. Clarear sua mente, trazer paz para dentro de você. Isso é extremamente importante, porque senão a gente surta, tá bom? Essa é uma dica que eu dou. Outro desafio que a gente enfrenta, né? Quando nossos filhos começam a ir para a escola. E aí, na escola é muito complicado, né? Porque ele vai começar a ter contato com outras culturas e a gente vive numa cultura em que a religiosidade de massa, que geralmente é católica, cristã, vai falar muito sobre Papai do Céu, vai falar muito sobre Jesus Cristo. Isso não é um problema, né? Assim, em termos, né? Claro que é um problema quando é na escola, mas enfim. Ele vai ter contato muito mais com esse tipo de religiosidade do que com qualquer outra. Inclusive com a sua própria. Principalmente se você for solitário, se você não tiver um grupo, se você não tiver o hábito de ir em locais, de levá-los em eventos que são pagãos. E aí já fica também um conclame, né, das mães pagãs que se organizem para se encontrar, para falar sobre isso. No Semente Ancestral a gente tem o Sementinha, que a gente leva os nossos filhos. Eu não, né, que o meu Sementinha já virou uma árvore, né? Daqui a pouco já tá dando frutos. Mas as crianças, filhos e netos de membros do Semente fazem parte do Sementinha.
E é muito legal, porque as crianças conversam, a gente fala sobre os deuses, sobre o dia a dia pagão, sobre a cultura pagã. Isso é muito importante, tá? E eu sinto muita falta disso, sempre senti muita falta disso. Então o desafio na escola é isso, ele vai entrar em contato e vai... De repente, né, a gente vive num problema, num dilema sobre a educação religiosa na escola, então fica complicado, né? Porque uma vez eu lembro de uma afilhada minha, né, que os meus compadres estavam comentando que na escola ela dizia assim que, eles são pagãos, claro, e que na escola ela dizia que a professora disse que outro tipo de religiosidade era coisa do diabo e tal, então foi um quiprocó, né, e às vezes a gente não tem condições de trocar o nosso filho de escola, às vezes a gente precisa, infelizmente, né, de uma escola pública, um trator, de uma escola pública, a gente não tem condições financeiras, às vezes, de pagar uma escola melhor para o nosso filho, e aí a gente precisa fazer todo um trabalho. Então, qual a dica que eu dou nesse sentido? Sempre converse e esclareça. Diga, sim, tem o papai do céu, mas também tem a mamãe do céu. Tem vários papais do céu, tem várias mamães do céu, tem vários papais da terra, tem várias mamães da terra. Traga seu filho para fazer os rituais com você. Nem sempre dá, né? Como no semente mesmo, os rituais mesmo no semente não dá para ter criança, não dá para ter menor de idade. Mas faça isso na sua casa, compartilhe, faça um almoço, ajude seu filho a montar o altar. Ajude ele a fazer o altar dele. Isso é muito importante também, gente, né? Fomentar essa vida. Que ele esteja em contato com outras crianças pagãs também, eu acho que isso é extremamente importante, gente. Para que isso aconteça, você precisa sair do seu casulo e nós todos, pagãos, precisamos fomentar esses encontros. Acho que não vai ser uma boa ideia gravar aqui no jardim, né? Fomentar esses encontros, fomentar essas ideias. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, que a gente, para criar um filho pagão, a gente possa, o máximo, fazer ele entrar em contato com esse mundo. Outra dica e outra questão, né, que é um desafio, é a gente também não ter vergonha de assumir a nossa religiosidade. A gente não pode ter vergonha de se dizer pagã, de se dizer bruxa. Sempre conto a história do meu filho, estava numa reunião de escola, ele era pequenininho, ele devia estar no pré, alguma coisa assim. Ele tinha no máximo 7 anos. E aí eu tava lá com as mães, aguardando para entrar, para fazer a reunião, e eles correndo como loucos no pátio do colégio. E aí, meu filho chegou e trouxe os amiguinhos dele e disseram assim, e ele disse assim pros amiguinhos, olha, essa é minha mãe, ela é uma bruxa. E os amiguinhos ficaram olhando assim com aquela cara de, será, né? E aí uma mãe que tava do meu lado olhou pro meu filho e falou assim, ai, não fala assim da sua mãe. E o meu filho não entendeu, né? Porque pra ele aquilo era normal, era legal e era uma coisa, um motivo de orgulho. Pois é, gente, né? Nesse momento, eu poderia me ocultar e dizer, não, mas não. Eu disse, mamãe é uma bruxa sim, né, filho? E aí a criançada ficou doida, né? Ai, você faz feitiço, que legal, que nananana. Ainda meu filho saiu assim, depois que eles saíram de perto, ele falou assim, viu, eu falei que a minha mãe era uma bruxa. Então são pequenas coisas, mas que são muito importantes para o crescimento de uma pessoa, né? Para o desenvolvimento espiritual dessa pessoa. Ainda que ela não venha a professar a mesma religiosidade que você. O meu filho hoje, às vezes ele participa de alguns rituais, ele sempre que a porca torce o rabo, ele me pede para abrir as cartas para ele. Ele tem os deuses de devoção dele, sim. Mas ele não tem, gente, ele não tem uma vontade sacerdotal, sabe? Ele é um praticante, quer dizer, na verdade ele diz que ele é um bruxo hereditário não praticante. Ele diz que ele é um bruxo hereditário não praticante, é muito legal isso, né? Porque ele nasceu nisso, né? Uma vez perguntaram pra ele no Facebook como é ter uma mãe bruxa. E ele disse assim, como é ter uma mãe cristã? Como é ter uma mãe muçulmana? Como é ter uma mãe evangélica, sei lá. É igual, gente, né? É um caminho como outro qualquer. Então, o importante é você também dar muita liberdade para o seu filho ser o que ele quiser ser. Não force ele. Você gostava, por um acaso, quando te forçavam a ir na igreja? Quando te forçavam alguma coisa? Não. Então não force o seu filho a nada. Deixe ele livre. Quando ele é pequenininho, fomente, mostre o quanto é legal, né? O quanto é interessante esse mundo, o quanto é rico.
Mostre o seu sagrado para ele, mas deixe ele livre para trilhar o caminho dele. Porque nada daquilo que é forçado é bacana, gente, tá? Então, eu nunca forcei meu filho a nada. Sempre levei ele no máximo que eu pude dos encontros pagãos que tinha por aí. Sempre fiz rituais com ele, feitiços, né? Sempre deixei esse mundo bastante lúdico para ele que ele pudesse se sentir feliz, se sentir pleno. E deu certo, porque hoje, embora ele não queira ser um sacerdote, por hora ele não quer, por mais que na época da adolescência, ao invés de ir num ritual, ele preferia jogar videogame, óbvio, né? Pra ele era mais interessante, porque ele viveu, ele cresceu com tudo isso. Hoje, ele como adulto, ele tem uma honra, que é o paganismo, ele tem muito disso, né? O caminho da honra, da verdade, da palavra empenhada. Hoje, meu filho é um homem muito honrado, ele é um homem que ele honra os deuses antigos, ele tem a devoção a alguns deuses, ele honra a família que ele tem, ele aprendeu a dividir a mãe dele com os irmãos espirituais. Quando ele tem um problema, ele recorre a essa mãe. Ele sentiu orgulho de de fazer um rito de passagem, passar por essa passagem de criança para homem, né, de adolescente para homem, que foi maravilhoso, foi riquíssimo. Tudo porque eu deixei ele livre para escolher, sempre informando. Uma coisa muito interessante de se fazer, que eu fazia muito com meu filho, é história, gente. Trazer a história, trazer o conhecimento histórico. Eu tô olhando para lá porque parece que vai passar um carro, né, ó. Então, sentar e contar histórias para ele dos deuses antigos. Se você tem um grupo, se você é líder de um clã, fomente isso no seu grupo, gente. Fomente isso no seu clã, porque embora a gente não tenha um caminho de proselitismo, não há nada de errado em você divulgar o seu caminho, principalmente entre as suas crianças, tá? Então, gente, esses são pequenos, breves pensamentos sobre isso. Eu espero que seja útil para vocês. E na medida do possível eu venho falar mais de algumas coisas assim sobre ser mãe, sobre crianças, porque o Sementinha é algo que está sendo muito legal no Semente. E que tá ativando coisas muito bacanas. E eu gostaria que todo mundo que tem filho, que tem neto, ou que gosta de criança, que pudesse fomentar isso nos seus grupos. Que a gente pudesse se encontrar e colocar as nossas crianças para conversar também. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.